para a gente começar, então, a falar da parte técnica, precisamos começar entendendo de segurança. Precisamos entender como funciona os conceitos básicos de segurança. Então vamos lá. Antes de falar de NR12, vamos entender por que uma máquina tem que ser segura no Brasil. Ok? Então, primeiro ponto, pessoal, é o conceito básico de segurança, manter a integridade dos trabalhadores. Então, garantir que a pessoa que vai trabalhar numa máquina saia ilesa, né, do seu trabalho em termos de acidente, não aconteça nada. Então, garantir isso é fundamental, é o valor principal. Tá? Também é lei, é obrigatório. Ah, mas poderia... Não, é lei, lei tem que cumprir, gente. Então, se é legislação, nós temos garantir. Só isso já daria a questão máxima aí de ter que fazer segurança de máquina. Mas, como eu falei, existem outros valores que temos que levar em conta. E, considerando nosso estágio atual tecnológico de construção de máquinas cada vez mais autônomas, né? Pessoal falando aí indústria 4.0, ou seja, cada vez máquinas com condições de se mexer, de tomar decisões sozinhas. Isso cria automaticamente um contraponto, que é o quê? A segurança. A possibilidade de acidente. Quanto mais autônoma uma máquina, mais acidente ela pode causar. Portanto, pessoal, quanto mais a gente pensar em evolução tecnológica, mais a gente tem que pensar em segurança. Se a gente não levar em consideração a segurança das máquinas, nós só estaremos aumentando o número de acidentes. Então, esse é um ponto muito importante que tem que pensar. Não pode só pensar na evolução tecnológica, porque senão vai trazer consequências graves. E um outro ponto, pessoal, é a questão da própria consequência, que é o acidente. É muito caro pagar por um acidente. Ok? Então, se a gente for colocar na balança, quem é mais barato? Né? O acidente ou fazer segurança de uma máquina? Não tenho dúvida. Okay? Fazer segurança da máquina é muito mais barato do que arcar com o acidente. Tá? E o que é segurança, pessoal? Segurança é o estado, né? Qualidade ou condição de estar livre de perigos, incertezas, assegurar que danos e riscos eventuais, situações que não há de temer. Ou seja, né? Estamos garantindo que a máquina não vai causar acidente, né? Ou uma percepção de estar protegido. Isso é muito importante a gente entender esse contexto, a percepção. Né? A percepção das pessoas é estar segura. E nem todos têm capacidade de prever ou de se atentar ali aos perigos existentes. Isso daí, essa percepção é variável de pessoa para pessoa. E a falta dessa percepção pode levar também ao acidente. A pessoa não entender que está sob risco, não entender que tem um perigo na máquina, acaba fazendo ações que levam a acidentes. Tá? Então, pessoal, já que nem todos têm a mesma percepção de perigo, nós precisamos aí entender que a segurança tem que ser feita por especialistas para proteger justamente essas diferenças que existem. Tá? E acidente? Um acidente, pessoal, é um evento, né, que resulta aí em questões de lesões, de perdas, de fatalidades. Okay? Então, é algo que a gente não quer. Ninguém quer um acidente. Por quê? Perder pessoas, perder conhecimento, isso daí não leva, né, a nenhum benefício para nenhuma parte. Então, o acidente é um evento inesperado, é aquilo que a gente precisa evitar de qualquer jeito. Né? Então, só para a gente ter uma ideia desse custo que eu estou falando, pessoal, quando o acidente ocorre, ele é que nem um iceberg. A parte que a gente vê é a parte fora d'água, que é só 10% do que a gente pode ver do iceberg. O acidente também. O que acontece no momento ali é só 10% do custo total. Porque a maior parte dos custos estão justamente na parte que está dentro da água, que é a parte que a gente não vê. E aí que vem os custos. Então, 90% dos custos, pessoal, tá em questões de perdas materiais, porque normalmente a máquina estraga, perdas pessoais, perdas de conhecimento,
perdas de desvio de atenção, né? As pessoas estão lá trabalhando, vão parar por causa do acidente, né? Consequências relacionadas a isso. As pessoas que vão ter que investigar o acidente podiam estar fazendo ações mais proativas e vão ter que estar trabalhando agora de uma forma, né, reativa. Vão ter que investigar o acidente para tentar evitar uma coisa que poderia ter sido já evitada. Então, né, substituir mão de obra, ter hora extra, ter horas de limpeza da planta devido ao acidente, parada, às vezes ter que consertar a máquina. Então, você vê quanto que isso gera de custo num acidente, pessoal. É muito grande, né? As consequências duram muito tempo. Tá? E quando a gente fala de acidente, de começar a olhar as estatísticas brasileiras, o que a gente percebe é que o Brasil não está num momento bom em termos de acidente. Se a gente pegar os números oficiais que nós temos, né, nós estamos falando aí de 340 mil acidentes por ano. Isso, pessoal, gera cerca de 39 acidentes por hora. É muita coisa, pessoal. É muito acidente, né? Em minutos aí está acontecendo acidentes um atrás do outro. É muita coisa. Quando a gente olha os dados, né, a evolução, parece até que está diminuindo. Mas estudos mostram que também o desemprego aumentou, ou seja, menos pessoas trabalhando, menos acidentes acontecem. Então, essa diminuição ainda não dá para ter certeza se é eficiência das medidas de segurança ou é devido ao desemprego ou à junção dos dois, né? Isso a gente só vai conseguir ver mais para frente, quando o nível de desemprego voltar a diminuir, né? Ou seja, crescer o número de pessoas empregadas e esse número se manter. Aí sim a gente pode dizer assim, ó, legal, né? Tem mais gente trabalhando e menos pessoas sendo acidentadas. Aí, beleza. Estamos tendo uma evolução nos conceitos de segurança. Mas como isso ainda não aconteceu, a gente não pode ter certeza dos números. Né? Bom, se a gente começa a estratificar esses números, pessoal, vamos falar de incapacitação, ou seja, pessoas que vão ter amputação, vão ter perda de capacidade laboral. Esse número, hoje, né, os números oficiais que a gente tem, está por volta de 12 mil incapacitados por ano. Isso dá cerca de 34 pessoas que todo dia vão perder a capacidade de executar as suas funções de trabalho. É um número totalmente inaceitável. E quando a gente fala ainda de óbitos, né, de fatalidades, é pior ainda. Estamos falando aí de 2 mil, né, a mais de 2 mil mortes por dia, dando aí cerca por ano, né, dando cerca de 6 mortes por dia. É muita gente morrendo, né, por dia em condições que não deveria morrer. O cara foi para trabalhar, né? Ele não foi se aventurar em nada perigoso, ele foi lá ganhar o seu dia a dia e acabou morrendo. Totalmente inaceitável essa condição, né? E vamos estratificar mais ainda esses números, pessoal. Olha só, quando a gente pega esses números e fala assim, o que, que causou essas mortes? O que, que causou esses acidentes? E aí vem, né, o nosso campeão aqui. A maior parte, ou 15% desses números, é causado por máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos é um agente que causa muito acidente. Precisamos resolver esse ponto, né? O Brasil, como a gente viu, não está bem. Esses números que eu mostrei para vocês, pessoal, em quantidade, representa o quarto país no mundo inteiro que causa mais acidente. Então, em números absolutos, em números de quantidades de acidente, nós somos o quarto país que mais causa acidente. Portanto, o Brasil precisa melhorar muito em termos de tecnologia de segurança, principalmente nas máquinas, que é o agente que mais causa. Se a gente atuar sobre as máquinas, a gente vai resolver uma grande parte, né, ou a maior parte, com relação à segurança das pessoas, em termos de acidente. E, ó, mais uma reportagem que eu trouxe para vocês, né? Você vê, a gente vai mostrando, são 25 mil amputações, né? Então, dentro desse contexto aí, é muita coisa, né? Então, fraturas, 87 mil, cortes, 174 mil. Ou seja, é muito, né? Muito acidente, pessoal, com pessoas aí que trabalham com máquina. Então, máquina é um assunto que tem que ser tratado
de uma forma melhor em vários aspectos. Tá? Bom, então para isso, pessoal, né, é sempre aquela história, ação e reação, né? Já que tem muito acidente, precisamos de uma legislação forte. É aí que acontece a NR12. É por isso que a NR12 teve uma mudança em 2010 para justamente reagir à condição de acidente que nós tínhamos. Né? A industrialização no país veio forte aí nos anos 90, 2010 foi o ano que, opa, peraí, precisamos fazer alguma coisa. O negócio não está bom. Então, é a própria reação. Então, por isso que a NR12 é uma legislação forte que trata desse assunto, né, pessoal? Ela vai ser, né, o nosso guia para chegarmos a esse contexto de máquina segura. Tá? Então vamos lá, vamos entender os seus princípios gerais. Então a NR12, né, ela é dividida em vários capítulos, é a nossa legislação que vai trazer os princípios de segurança de máquina. Então o primeiro princípio, né, no primeiro parágrafo da NR12, ela já define, ó, estabelece os requisitos mínimos para prevenção de acidentes e doenças de trabalho nas máquinas e equipamentos. Então, esse é o primeiro ponto da NR12, prevenção de acidente, pessoal. Como a gente viu, acidente é uma coisa que ninguém quer, que é cara, temos que evitar. E esse é o princípio da NR12. Vamos evitar acidente, vamos desenvolver, né, conceitos, vamos desenvolver tecnologia para evitar esses acidentes. Okay? E como que a gente vai fazer isso? Ainda dentro desses princípios gerais, a NR12 estabelece esse como. Ela fala assim, olha, não inventa roda, não tenta fazer segurança de qualquer jeito. Você vai seguir as normas regulamentadoras, inclusive NR12 e outras, as normas técnicas oficiais, que aqui no Brasil são as NBRs, ou normas técnicas internacionais aplicáveis, que são as normas ISO e EC. Então, esse é o como, pessoal. Essa é a forma que a gente vai fazer segurança de máquina. Vai dar. E essa mudança que até coloquei aqui em vermelhinho, o ou, ele veio justamente na alteração, na penúltima alteração que nós tivemos em 2019. Porque se a gente pegar as redações anteriores, era E. Então, era assim, normas técnicas oficiais e, na falta dessas, normas internacionais aplicáveis. Isso criava alguns problemas com relação a mercados internacionais. Por quê? Porque normas BNBR às vezes não são iguais às normas internacionais. E como o Brasil compra muita máquina de fora, muitas máquinas são importadas, acaba que pessoas, né, vão comprar aí máquinas com conceitos internacionais e normas internacionais, chega ao Brasil tinha que adequar. E isso era um contrassenso, porque muitas vezes as normas internacionais são mais avançadas, estão mais atualizadas que as normas brasileiras. Então, pegar uma máquina construída com uma norma mais avançada e regredir ela para uma norma nacional por questões de legislação, só para atender uma legislação, era um contrassenso em termos de segurança. Então, essa alteração foi muito bem vista em termos internacionais. Quando o termo saiu do E e entrou no OU, deu equilíbrio. Então, agora, hoje, né, nossa NR12, nossa legislação de máquinas, define que ou você faz com norma nacional ou você faz com norma internacionais. As duas atendem à conformidade da NR12. As duas atendem aos requisitos de segurança. Fez com norma internacional mais atualizada? Ótimo. Né? Com certeza vai estar mais segura. Não tem problema, tá? Está dentro dos conceitos. Né? E também apareceu um outro contexto, na ausência dessa, normas tipo C europeia. Por que europeia? As ISO também tem norma tipo C, sim, mas já estão dentro desse conceito. Mas as normas europeias, normas ENs, são reconhecidas mundialmente como o maior criador de norma tipo C, que são aquelas normas específicas, norma de máquina. Então, você tem norma de torno, você tem norma de paletizador, você tem normalmente norma EN. A grande maioria é norma EN, que eles fazem muitas máquinas. Então, se você não achar critérios específicos para sua máquina na norma ISO, você vai procurar na norma EN como exceção, como uma opção.
Tá? Então, pessoal, aqui é bom entender esse conceito de norma internacional. Norma internacional não significa norma de outro país, significa norma ISO, norma de grupos de países, ok? Então, uma norma EN é a norma da Europa, uma norma BS é uma norma britânica, tá? É de uma norma país, ela não é uma norma internacional. Norma internacional é ISO. ISO, né, é o grupo de vários países trabalhando no desenvolvimento de norma, ok? Então esse é o conceito mais importante. Na minha opinião, é a frase mais necessária e a frase que resolve todas as questões da NR12. Use normas, ponto final, né? Nem precisaria do resto. Você levasse essa norma, esse item, né, ao pé da letra, ok? Então, todo o resto, vamos dizer assim, é explicação desse item que está na NR12. Então, seguir as normas, pessoal, é fundamental. Lá é as técnicas, são os conceitos que foram estudados, que foram já aprendidos, com erros do passado, com acidentes que ocorreram. Então, tudo isso que a gente já vivenciou é colocado dentro de uma norma. Não seguir uma norma, pessoal, significa desrespeitar, né? Tudo esse passado, né? É insistir em um erro que já ocorreu no passado. Então, né? Aquele velho ditado, todo mundo fala, né? Quem não aprende, né, com os erros, ou seja, temos que seguir, né, para frente, temos que avançar, né, e não continuar errando, né? Então, inteligência está relacionado a isso, né? A aprimorar quando a gente erra. E aqui é a mesma coisa, pessoal. As normas é justamente a forma para a gente não continuar errando. Segui-las é atender aos melhores conceitos que existem em termos, né, de segurança de uma forma plena, de uma forma testada, aprovada, ok? E como que a gente deve aplicar essas medidas? Então, as normas vão dar diversas medidas, diversas maneiras de aplicar. E aí, a NR12 coloca a prioridade. Essa prioridade, pessoal, tem a ver com eficiência, ok? Então, ele fala, a primeira é aplicada as medidas que são coletivas. O que significa isso? São aquelas medidas que independem das pessoas, ok? Por exemplo, uma cortina de luz. No que eu vou invadir uma área que tem uma cortina de luz, a máquina para, independente se eu conheço, se eu entendo as funções de uma cortina de luz. Eu posso ser totalmente ignorante nesse assunto, mas eu passo na frente da cortina de luz e a máquina para sozinha. Isso é proteção coletiva, independe da pessoa, ou seja, o grau de maior eficiência, ok? Porém, eu preciso complementar. Nada é 100% eficiente, nada é 100% seguro, pessoal. Então, eu preciso complementar isso, por isso a ordem aí de prioridade. E aí vem as medidas administrativas organizacionais. Ou seja, né, eu tenho que treinar, eu tenho que criar procedimento, instrução de trabalho, né, organizar o ambiente, dar a ferramenta correta para trabalhar. Isso são medidas administrativas organizacionais. Isso complementa as medidas coletivas, né? E, por último, eu vou incluir o EPI. Okay? O EPI vai ser aquela medida que, dentro desse padrão de eficiência, que tem menos eficiência, já que ela não é preventiva, as medidas coletivas são preventivas, e o que a gente precisa é prevenção, como o item 1 aqui que a gente viu. Então, essa causa prevenção, o EPI não. O EPI, ele causa uma redução, né, do dano, ok? Então, essa redução do dano não causa prevenção, portanto, é o menos eficiente. Mas é necessário, esse que é o ponto, né, pessoal? Ainda precisamos de EPI. Por quê? Porque a gente não tem eficiência, a gente vai ter que complementar. Então, uma complementa o outro e nunca substitui. Eu não posso colocar EPI substituindo medidas administrativas ou coletivas, porque a prioridade é começar pelas coletivas, depois administrativa e, por último, complementar com o individual. Quando a gente faz uma substituição desse tipo, errada, é claro,
nós não estamos atendendo NR12. Ah, vamos só colocar EPI. Está errado, né? Não pode. O EPI é complementar, assim como a sinalização é complementar. Okay? Então, pessoal, para a gente fazer segurança de máquinas, a gente tem que considerar principalmente as características da máquina, do equipamento, do processo, a apreciação de risco e estado da técnica. Ou seja, né, a máquina tem que ser levada em conta. Temos que considerar o processo produtivo. Não dá para fazer segurança de máquina considerando uma máquina toda fechada sem condições de produção ou atrapalhando a produção. Isso não é segurança, isso não adianta. O objetivo da máquina é produzir. O objetivo da máquina é ser lucrativo. A máquina tem que trabalhar. Porém, também, não adianta o outro extremo. Eu colocar uma máquina totalmente produtiva, super rápida, sem nenhuma segurança. Então, pessoal, é uma balança. Eu tenho que equilibrar essa balança. Então, esse é o contexto aqui. Eu não posso ter uma máquina totalmente segura, mas não produtiva, e também não posso ter uma máquina toda produtiva e não segura. Então, preciso ter segurança e preciso ter produção. E a dificuldade desse processo, né, é que, de aplicar, né, de garantir isso, é que a gente precisa das normas. As normas vão trazer informações para ajudar isso. Né? A NR12 tem contextos aí, os próximos capítulos que a gente vê da NR12, né, esse é o capítulo 1, ele tem vários pontos relacionados a normas. Como eu falo, são resumos de norma. Mas só seguir NR12, pessoal, não vai te dar essa oportunidade desse equilíbrio entre processo, entre produção e segurança, que é necessário ter. Então, garantir isso daí, precisamos, né, dos detalhes, precisamos dos arranjos técnicos que vão, né, essas alternativas técnicas vão permitir esse equilíbrio, ok? Por isso que precisa, não é só NR12, não dá para só seguir os itens da NR12. Aqui, ó, pessoal, até grifei. Requisitos mínimos. A NR12 não traz o total de informação necessária. Nós precisamos, né, garantir prevenção de acidentes, garantir produção, garantir segurança. Quando a gente envolve tudo isso, aí sim a gente tem excelência nesse processo. Bom? E aí, a NR12 vem com o primeiro passo para tudo isso, que é a apreciação de risco. A apreciação de risco, a gente vai falar bastante nela aqui para frente, é o passo inicial, é o conceito. Eu falo, é o entender o porquê. Você quer resolver um problema? Você tem que entender o problema. Insegurança, pessoal, é isso. Você quer entender o que você tem de problema de segurança para resolver? Faça uma apreciação de risco. Uma apreciação de risco bem feita. Uma apreciação de risco bem feita te leva a esse entendimento e, consequentemente, a resolução dos problemas. Então, a NR12, nossa legislação, já impõe isso como uma obrigatoriedade. Fazer apreciação de risco é fundamental. É o primeiro passo para esse ponto, tá bom? E ele também fala do estado da técnica. O que é o estado da técnica, pessoal? O estado da técnica, né, é a tecnologia que melhor se adapta aos conceitos de segurança. É aquela tecnologia amplamente conhecida, isso é estado da técnica, e eficaz. Tá? Para a gente entender bem o que a NR12 quer dizer com estado da técnica, é justamente diferenciar os experimentos, as coisas que ainda não são bem testadas, que não são comprovadas. Então, para fazer segurança, de novo, precisamos de conceito amplamente garantidos. Precisamos ter equipamentos, sistemas, proteções que sejam, né, testados, que sejam aprovados, que sejam, né, eficazes. Não dá para experimentar. Vamos ver se dá certo. Né? Vamos ver se isso dá certo. Vamos ver se protege. Ah, não protegeu, aconteceu o acidente. Não dá. Né? Segurança não dá para ter esse achismo, não dá para ter esse vamos testar. Então, o estado da técnica significa
conceitos significa sistemas que são comprovadamente eficazes. Deixa para a ciência ir testando, quando ela tiver certeza, vira estado da técnica. Na segurança, a gente estuda o estado da técnica. Entendeu? Então, é muito importante entender isso. Por isso, equipamento comprovado, equipamento certificado, tudo isso são os elementos para a gente garantir essa eficácia, garantir o estado da técnica. Então, o NR12 já nos direciona falando, olha, não dá para tentar, não. Tá? Segurança é coisa séria, tem que levar, né, a conceitos eficazes, aí temos que garantir, temos que fazer o que está estabelecido lá no primeiro item, prevenção. Ok? Prevenção de acidente. Não dá para tentar, né? Tentativa e erro não funciona para segurança, pessoal, não é bom. Ok? Então, né, vamos entender aí como que tudo isso, então, funciona. Ok? Bom, a NR12 ela é aplicada a todo tipo de máquina, novos e usados. Não existe diferença, não existe linhas de corte. Por quê? Vamos lá, de novo, voltando lá no princípio, prevenção, pessoal. Tem muita gente que defende, mas a NR12 teve mudança em 2010, então devia ter uma data de corte de 2010. Bom, ela teve uma mudança em 2010, mas a NR12, para começar, é de 78. Então, né, se tivesse que ter uma data de corte, seria 1978. Mas nem isso tem. Por quê? Porque a ideia, como eu mostrei para vocês, é reduzir a taxa de acidentes que nós temos no Brasil. Por isso existe essa legislação. E aí a gente põe na balança aí quem causa mais acidente, quem pode causar mais acidente aí. Uma máquina velha ou uma máquina nova? Opa, máquinas velhas muitas vezes é pior, pela sua própria condição. Então não dá para excluir máquina usada desse negócio, né, dessa legislação. Temos que garantir aí a totalidade das máquinas em operação. Se ela trata de segurança, né, desculpa, se ela trata de produção, se ela está em operação, tem que tratar de segurança, independe da data que ela foi fabricada. Né? Então, equipamento tem que fazer segurança, ponto final. Tem que proteger as pessoas, tá? Se eu tenho máquina nova, vai ser segura, ok? As pessoas que trabalham em máquina nova não estão seguras. As pessoas que trabalham em máquina velha rezam um Pai Nosso antes de começar a trabalhar, para ver se protege. Não dá para contar com isso, né, pessoal? Beleza? Então, NR12 se aplica a todas as máquinas novas e usadas. Tem algumas exceções? Tem. Exceções essas que se caracterizam justamente pela aplicabilidade da própria NR12 e não que a NR12 fala essas máquinas não precisam ser seguras. Tem que entender que o que está escrito na exceção da NR12 não quer dizer que essas máquinas podem trabalhar sem segurança. Não, todas as máquinas são seguras, pessoal. É que existem conceitos que não se aplicam. Por exemplo, primeiro deles, né? Máquinas movidas por força humana ou animal. O NR12 trata de sistemas, ou seja, né, um dos principais pontos, você atuar, bater um botão de emergência e desligar a máquina. Parar os motores, parar a movimentação. Pô, se a máquina, sei lá, é puxada por um cavalo, como que o botão de emergência vai desligar o cavalo? Não dá. Né? Se é uma manivela que uma pessoa fica girando, como que eu aperto o botão de emergência e paro a mão da pessoa? Então, é questão de conceito. Tá? Esse tipo de máquina, força humana e animal, não aplica os conceitos do NR12. Tem que fazer segurança dessas máquinas? Sim, mas não com os conceitos da NR12. Por isso, ela não se aplica os conceitos da NR12. Em momento algum, a gente está falando que não tem que ser seguro. A mesma coisa acontece para a máquina para exportação. A NR12 é uma legislação brasileira. Aplica-se para as máquinas que vão trabalhar no solo brasileiro, em fábricas do Brasil. Se a máquina vai ser exportada, vai para outro país, tem que seguir a legislação do país onde ela vai trabalhar. Então, preciso fazer NR12 para a máquina que eu vou vender para fora? Não, NR12 não. Mas precisa fazer segurança? Sim, conformidade com a legislação do país onde ela vai ser aplicada. Entendeu? Então, não aplica os conceitos da NR12, mas aplica segurança.
Máquina exposição, né? Feiras, visitantes aí que vão ver, um museu. Essa máquina também não se aplica os conceitos do NR12. Por exemplo, por lá no museu para mostrar uma máquina como ela, sei lá, era fabricada em 1800. Eu não vou pôr cortina de luz. Em 1800 não tinha cortina de luz. Então, estou mostrando aquela época, estou fazendo isso aí. Ou uma máquina nova que está numa feira de exposição, ela está toda aberta para mostrar como ela é por dentro, para as pessoas quererem comprar, mostrar alguma característica. Agora, é para fazer isso sem segurança? Não. De novo, tem que ter segurança. Essas máquinas que eu vou colocar em exposição, eu vou garantir a segurança delas de outras formas. Eu vou impedir que as pessoas cheguem, eu vou desligar ela. Por exemplo, uma feira, eu quero mostrar a máquina por dentro, eu desligo ela, só mostro como ela é construída. Mas vou dar segurança, mas não aplicando os conceitos da NR12. Esse que é o ponto, né, pessoal? Esse que é a característica aqui. Eu não preciso aplicar os conceitos, eu posso estar em desacordo com a NR12, mas outras medidas de segurança vão existir. Por exemplo, né, um museu lá, eu vou isolar a máquina para que ela possa trabalhar, né, num conceito antigo, mas sem a presença de pessoas. Outro conceito é eletrodoméstico. A NR12, por ser, né, uma norma regulamentadora que é ligada, né, que é uma regulamentação direta do capítulo 5 da CLT, ela está sempre atrelada a conceitos produtivos. Eletrodoméstico é uma máquina, porém é uma máquina que se usa na sua casa. Não tem conceitos produtivos sobre os eletrodomésticos. Então, a exceção é eletrodoméstico é uma coisa que não se usa para produção, não se usa sempre. Tem fatores que diminuem o risco desse tipo de máquina. Portanto, ele tem segurança mais simples, né? Não tão avançada como a da NR12. Agora, o que a gente precisa entender é o conceito que a NR12 coloca de eletrodoméstico, tá, pessoal? Então, por exemplo, pegar uma batedeira. Uma batedeira para você fazer bolo na sua casa, não vai precisar dos conceitos da NR12. Né? Pode olhar, a batedeira da sua casa não tem botão de emergência, tá? Não tem relé de segurança. Mas tem lá a sua segurança, né? Os seus itens aí relacionados à segurança, ok? Agora, do momento em que eu tenho uma batedeira industrial, é a mesma máquina. Só que agora eu tenho fins produtivos. Opa, essa daí não é igual à da sua casa. Essa precisa dos conceitos da NR12. Então deixou de ser eletrodoméstico. No momento que ele tem fins produtivos. Então, não é a máquina, pessoal. É a forma como você usa ela. Ok? Então, eletrodomésticos, né, vão ter segurança mais básica e essas máquinas industriais são parecidas com eletrodomésticos, mas não são. Né? Batadeiras, massa, muito comum aí, né, em padarias, em fábricas aí de alimentícias. Essas não. Essas são máquinas conforme NR12 e devem ser aplicados em NR12. Não vão entrar como eletrodomésticos. Okay? Então, se você pega um eletrodoméstico e aplica dentro de uma indústria, dentro de um modo produtivo, você tem que adequá-lo conforme NR12. Okay? Equipamentos estáticos. Equipamentos estáticos, pessoal, tem que tomar cuidado aí o conceito. Para a gente entender bem isso, a gente tem que ir lá para o glossário da NR12 que define o que é equipamento estático para a NR12. Então, tem muita gente que fala equipamento que não se mexe. E qualquer equipamento que não tem movimentação, né, que é preso no chão, às vezes é classificado como estático em muitas empresas. Mas não é o seu conceito de estático, é o conceito de estático da NR12. E para a NR12, pessoal, estático significa equipamentos que não têm partes móveis. Isso é o conceito de NR12, de equipamento estático para NR12, ok? Então, se é um equipamento estático conforme NR12, não precisa aplicar os conceitos da NR12, porque os conceitos da NR12 é justamente prevenção de acesso, prevenção de partes móveis. Então, tá ligado a esse ponto. Tá? Então, muitos equipamentos que a indústria, de forma geral, classifica como estático, não é estático para NR12. Uma vez me perguntaram, nós temos um gerador diesel aqui, a gente chama de equipamento estático, mas não é, para NR12. Se abrir ele lá dentro, tem lá correias, polias, né, eixos de transmissão, tem um monte de partes móveis lá dentro. Então, tem requisitos de segurança a serem protegidos. Então,
atende sim aos critérios da NR12. Tá? Outro equipamento também que está fora desse contexto são as ferramentas portáteis. Furadeira, uma lixadeira, uma serra tico-tico. Okay? Esse tipo de equipamento, às vezes muito comum, né, nas áreas de manutenção da indústria, também são equipamentos que têm segurança, têm normas específicas de segurança a serem aplicadas, que diferem dos conceitos da NR12. Então, é bem parecido aí com o eletrodoméstico. Então, tem características próprias de segurança para esse tipo de equipamento. Tá? Então, tem que seguir essas características e não a NR12. E as máquinas certificadas do Inmetro. Esse também é outro conceito que, se está certificado pelo Inmetro, significa que tem segurança. Se tem segurança, você não precisa adequar, já está certificado. Tá? Mas, pessoal, cuidado, o Inmetro certifica diversos tipos de sistemas, de condições. Não é qualquer certificado do Inmetro. São certificados relacionados à segurança. Por exemplo, você pode ter lá uma balança que o Inmetro certificou. Certificou o quê? A calibração dela, a precisão dessa balança aí, garantia de efetividade de medida. Isso não é certificado de segurança. Isso não adianta. Ok? Então, não é certificado do Inmetro, é certificado de Inmetro relacionado à segurança. Então, algumas máquinas, né, poucas máquinas, podemos até dizer, o Inmetro certifica. Normalmente, máquinas relacionadas aí à produção de padaria, de açougue. Máquinas industriais, o Inmetro não certifica. Você pegar lá, vai pegar as máquinas mais básicas, um torno, uma fresa, uma prensa, não tem certificação. Máquinas especiais, então, produção, esquece. Não há certificação do Inmetro. Portanto, para essas máquinas, que é a grande maioria da indústria, eu tenho que fazer o processo de adequação conforme NR12. Ok? Então, pessoal, o ponto mais importante que a gente precisa entender aqui, máquinas, né, tem que ser segura. Se está na exceção da NR12, ainda assim tem que ser segura. Por outros meios, por outros caminhos, mas são sempre seguras. Ok? Então, tudo tem que ter segurança. Não tem exceção para segurança. Tem exceção dos conceitos de NR12 que não se aplicam a algumas máquinas. Ok? Então, vamos deixar isso bem claro para todo mundo entender. Aí, tá? Outra atualização que veio aí na penúltima atualização da NR12, né, de 2019, a questão de normas técnicas. Então, como a gente sabe, pessoal, as normas técnicas estão dentro dos comitês da ABNT e elas passam por atualizações. Então, qualquer norma técnica vai sempre sendo atualizada. Então, vamos dizer que se eu tenho uma máquina e eu vou fazer a adequação de segurança dela hoje. Então, hoje, né, dia 19 de 11 de 2021, eu atualizei ali a segurança da minha máquina, conforme NR12. E que normas que eu segui? As normas técnicas atuais vigentes, ou seja, todas aquelas normas que eram vigentes até 19 de 11 de 2021. Vamos dizer que amanhã ou daqui a um mês, a ABNT vai lá e atualiza uma das normas que eu utilizei. Quando ela atualizou essa norma, pode ser que alguns conceitos mudaram. Eu preciso atualizar a minha máquina? Não. Por quê? Porque ela atende a NR12 à época de sua adequação. Ponto. Não preciso atualizar a minha máquina toda vez que uma norma técnica alterar. Então, norma técnica, NBR, ISO, IEC, né, EN, como a gente mostrou ali que são os aplicáveis, sempre que elas sofrerem atualização, pessoal, eu não preciso atualizar a minha máquina. Minha máquina já vai estar adequada a NR12 à época. Okay? Diferente de NR, tá? Então, aqui, ó, a gente deixa até bem claro aqui, né, o conceito aqui de norma técnica. NR, pessoal, não é norma técnica. NR é legislação. Sempre que a NR12 mudar e um item novo for acrescentado, algum conceito novo,
eu tenho que atualizar minha máquina. Porém, NR12, normalmente não acontece isso, não há atualizações, né, que geram esse novo requisito. Né? Por exemplo, você vê a mudança lá do E para o O, que eu contei ali da norma. Antes era a norma vigente brasileira, NBR. Depois mudou para OU e virou norma vigente brasileira, NBR, ou norma internacional. Ia ser o ISO. Ou seja, quem atualizou, quem, né, adequou suas máquinas em conformidade com as NBRs, continua valendo. A alteração, normalmente, né, não afeta quem já fez, ok? Então, ela tende a ter esse conceito, tá? Mas não é regra. Isso daí é uma tendência dos legisladores na hora de montar, de manter, né, o histórico, manter as condições existentes anteriores. Agora, quando for algum item crítico, se tiver alguma alteração de item crítico, aí sim vai ser obrigatório, e aí você tem que correr atrás. Então, a diferença básica é essa. Norma técnica, se mudar, não preciso alterar a minha máquina se eu já fiz a adequação dela anteriormente. Norma NRs, são legislações, alterou, eu tenho que observar se eu preciso alterar ou não a minha máquina. Ok? Outro conceito, que isso daqui já era até amplamente divulgado anteriormente com notas técnicas do Ministério do Trabalho, que falava da questão das normas e sistemas de controle. No Brasil, existe a NBR 1453. Porém, lá fora, a gente vai ver aí, a ISO 13849 já era uma norma vigente e utilizada amplamente, né, com conceitos diferentes e tudo mais. Então, isso saiu numa nota técnica e em 2019 os legisladores incluíram dentro dos itens da NR12. Então, pessoal, a NBR hoje, né, já publicada como uma norma brasileira, NBR ISO 13849, parte 1 e 2, são consideradas em conformidade com a NR12. Ou seja, se eu seguir essas normas, eu tenho conformidade com a NR12. Então, hoje eu tenho a opção de seguir tanto a 1453 como a 13849. Tá bom? Então, volta aquele conceito inicial, norma nacional ou internacional, não importa, né? Apesar que hoje as duas são normas nacionais. Outra questão também, que veio também de uma nota técnica, foi incluída dentro da NR12, a questão de robôs. Existia muito questionamento das regras de segurança para robôs, já que em nenhum ponto do corpo da NR12 cita a palavra robô. Como fazer segurança disso? De novo, né? Na época que isso foi lançado, a ISO 10218 não era uma norma nacional, era uma norma internacional. Ok, isso já estabelece. Mas os requisitos da NR12 são amplos. Como eu falei, não tem detalhes de todas as máquinas. Se você quer buscar os detalhes, você vai ter que buscar nas normas mais específicas, que é o caso da ISO 10218, parte 1, parte 2, que trata de segurança de robô. Okay? Também a questão do robô colaborativo. Que menção que a NR12 tem sobre isso? Nenhuma. Então tá aí, ó, segue a ISO TS 15066, que é a norma que trata do conceito de colaboração em robô. Então, voltamos ao ponto inicial. Deve seguir as normas técnicas, seja elas nacionais ou internacionais. Então, quando a gente fala aqui em robô, a gente fala de aplicação de colaboração, todo mundo aí tem falado, nossa, que legal, bacana, não tem grade. Opa, não é bem assim. Né? Para ser colaborativo, tem várias técnicas, várias condições para isso seja possível. Estão escritas aqui nessa norma 15066 que tem que ser seguida. Inclusive medição. Né? Então tá lá, você tem que medir se o robô está adequado às forças previstas para trabalhar como colaboração. Então, muita gente não tem, ó. Aqui está aqui, esse equipamento aqui que vocês estão vendo na fotinho, é justamente um equipamento de medição. Tem que ser feito. Muita gente aplicando aí robô colaborativo sem fazer a medição. Ou seja, está atendendo a norma internacional? Não. Está atendendo a NR12? Não. Porque não mede. Põe o robô, mas não faz o que está escrito na norma. Não segue norma, pessoal. Aquilo que eu falei lá no princípio. A frase mais importante da NR12. Segue norma. Seguindo norma, você está de acordo com a NR12. Não seguindo, você não está.
né? E o que a gente vê na prática aí, robô colaborativo, é o que está acontecendo. Né? Robô, principalmente colaborativo, o pessoal está aplicando aí sem fazer, sem seguir as etapas necessárias para garantir a segurança, né, desse equipamento. Ok? Então, pessoal, sistemas de segurança é o capítulo 5 da NR12. Esse capítulo ele vai falar justamente desses equipamentos que vão proteger as pessoas. Né? Então ele fala, olha, sistemas de segurança são compostos por proteções mecânicas fixas e móveis e os dispositivos, né, de segurança interligados. Então é aí que a gente já contextua todos os sistemas necessários, ou seja, as grades, né, as portas intertravadas com sensores, cortinas de luz, scanners, radares. Né? São todos esses sistemas, são todos esses conjuntos de equipamentos que vão ser interligados e eles vão trazer a proteção, vão trazer a prevenção do acidente, já que são os equipamentos que a gente considera aí de proteção coletiva. Então, esses equipamentos vão ser, né, segundo aquela ordem que a gente viu, os equipamentos primários de proteção a serem instalados na máquina. Com esses equipamentos, a gente vai atingir o objetivo. Mas, para isso, é que vem, né, o contexto aqui, tem que ter a adequação na sua instalação. Não dá para só pôr o equipamento. Não é assim. Por quê? Quando a gente fala em segurança, pessoal, primeira palavra que a gente tem que entender, quando a gente fala, ó, esse equipamento é seguro, significa que esse equipamento é confiável, é confiabilidade, confiabilidade e disponibilidade. Ou seja, um equipamento de segurança, a gente tem que confiar nele. Ele vai estar disponível sempre que eu precisar, sempre que uma condição adversa acontecer. Para isso, que os sistemas de segurança têm que ser instalados de modo a ter uma categoria de segurança em conformidade com as normas técnicas, seja ela 1453, seja ela 13849. Então, quando eu coloco um sistema, eu tenho que interligar ele de tal forma que ele traga essa confiança. E para isso vai depender do componente, vai depender da forma que eu interligo, vai depender da forma que eu uso. Tudo isso são fatores que vão garantir, né, essa confiabilidade ou não, ok? Não pode ser feito por qualquer um. Então, a NR2 fala, ó, responsabilidade técnica e profissional legalmente habilitado. Ou seja, né, nesse contexto aqui, quem é o profissional legalmente habilitado? É uma pessoa que entende sistema e possa fazer projeto, possa fazer desenvolvimento. E aí o CREA, que é a legislação que rege esse legalmente habilitado, vai definir que isso é função de um engenheiro elétrico, né, ou um engenheiro, né, de automação e controle. Então, esses dois tipos de engenharia, né, engenharia elétrica ou a engenharia de automação e controle, são os profissionais legalmente habilitados para desenvolver esse tipo de sistema. E aí, né, seguindo as regras de normas, né, vão evitar burla, vão ter vigilância automática, monitoramento automático. Então, tudo isso daí vão ser funções de segurança, né, ou segurança funcional, como a gente chama, que vão atuar sobre a paralisação dos movimentos perigosos. Aquilo que eu falei lá no contexto, né? Porque que não pode humano ou animal, porque justamente é para atuar sobre os sistemas, para parar os sistemas de movimentação da máquina, que poderiam levar a perigos. Então, e consequentemente acidentes. Então, eu vou atuar sobre motores, eu vou atuar sobre pistões, pneumáticos, hidráulico, eu vou atuar sobre parte elétrica, eu vou atuar sobre, né, sistemas de pressurização, sistemas de temperatura. Então, sistemas elétricos, sistemas, né, de fluidos que vão, né, ter como eu levar esses equipamentos para o estado seguro. Então, esse é o contexto. E eu preciso de equipamentos, eu preciso de sistemas de alta confiabilidade para isso. Não pode ser qualquer equipamento. Então, esse é o contexto aqui de sistema de segurança. Tá, pessoal? Então, esses são os pontos mais importantes da NR12. Se a gente entender esse contexto aí, a gente vai conseguir construir sistemas adequados.
ok? Bom, e uma novidade aí? Bom, a NR12 acabou de ser atualizada, né? Então, 7 de outubro aí de 2021 trouxe mais uma atualização. O que ela alterou? O anexo 3. O anexo 3, pessoal, é o anexo que trata de meio de acessos aí de máquinas e equipamentos, ok? E o que veio nesse novo texto? Tá? Esse novo texto ele veio lá, só uma única frase que foi incluída. Ele fala assim, ó, as máquinas e equipamentos que atendem disposições sobre meios de acesso previstas nas normas técnicas oficiais ou internacionais, vigentes em 30 de julho de 2019, que foi a penúltima alteração antes dessa alteração aqui, né? Ou nas que venham a substituí-las, ficam dispensadas de cumprir exigências contidas nesse NR. Por quê? Então, pessoal, esse anexo ele tinha vários requisitos de construção de meios de acesso, escadas, guarda-corpos, né, escada marinheiro, passarelas. Então, ela tinha dimensões, ela tinha, né, tamanho de degrau, altura, vários conceitos aí. Alguns desses conceitos não estavam alinhados ou não eram idênticos aos conceitos de normas internacionais. E aí cria aquele descompasso. Você compra uma máquina, ela vem lá com uma escada, ela vem com um guarda-corpo, e aí um ou outro item não atende NR12. Aí eu tenho que trocar, mas ele atendia à norma internacional. Então, pessoal, o que essa mudança veio? Trouxe de novo esse alinhamento internacional. Falei assim, opa, já foi construído conforme norma internacional. Por que tem que seguir estritamente o que a NR12 faz só porque a NR12 é um pouco diferente? Não precisa. Então, hoje, os meios de acesso, desde que de acordo com normas técnicas, não precisa mais alterá-los, porque foge uma outra medida da NR12. Tá? Então, né, só como exemplo, por exemplo, o rodapé. Até coloquei na imagem aí que vocês estão vendo, né? Rodapé da NR12 é definido como 200 milímetros. Em algumas normas internacionais, né, como a ISO 14122, ela define que pode ser feito com 100 milímetros. Então, essa diferença causava, às vezes, necessidade de adequação, trocar rodapé, né? Que era problema, porque às vezes é soldado, você tem que cortar, pintar, então gera um retrabalho aí bastante, né, pesado, aí, em termos, só por causa de uma medida em conformidade. Então, essa alteração, pessoal, ela entrou aí em vigor em 3/11 de 2012, ou seja, acabou de entrar esse mês, ela foi publicada, né, em outubro e teve aí um mês aí para entrar em vigor, ou seja, é uma norma já valendo. Então, ela cria hoje, principalmente com a 14122, que é a norma de meios de acesso, uma conformidade completa, tá bom? E também uma novidade aí para vocês, essa norma ISO 14122 já está, né, no comitê de estudo, já está há um tempo, a gente já está trabalhando lá no comitê de estudo de máquinas e equipamentos da ABNT para ser lançada com uma versão NBR. Então, muito em breve, vocês já devem, né, quem acompanha aí já vai ver que ela vai para consulta pública, né, e vai ter as 4 partes, a parte 1, 2, 3 e 4, lançada como uma versão nacional, ok? Então, em breve aí, nós teremos a versão da ISO 14122 lançada como uma versão brasileira aí, uma NBR brasileira, ok? Bom, pessoal, então para a gente entender esse contexto todo aqui que eu estou falando de NR12, né, pessoal? Ó, eu tô vendo que tá vendo perguntas aí, eu vou responder tudo no final, tá, pessoal? Quem quiser ir lançando perguntas ali, vai ficar à vontade que depois no final eu respondo. Então lá, as notas técnicas, pessoal, elas trazem informações adicionais à NR12. Né? Então, essa nota técnica 179, ela traz aí claramente, ó, a NR12 não se serra em si mesma, ela faz parte de um arcabouço técnico e nunca deve ser interpretada isoladamente, ou seja, não é só NR12 para a gente fazer segurança de máquina, precisamos entender todas as normas técnicas envolvidas nesse processo de NR12. Tá? A NR12, ela está, e cada vez mais, né, harmonizada, ou seja, em concordância aí com conceitos internacionais, porque a sua construção, principalmente a versão de 2010, ela foi baseada em normas internacionais, normas nacionais e principalmente uma das legislações
mais robustas do mundo, que é a Diretiva de Máquina Europeia. Então, a Diretiva de Máquina Europeia foi uma das bases para a construção da NR12 versão 2010. E essa diretiva é harmonizada, leva em consideração as normas internacionais. Então, portanto, pessoal, seguir norma internacional é um bom caminho para você construir a segurança de uma máquina, ok? Então, e não só, né, a NR12, mas todas essas normas, tá? Então, pessoal, para a gente entender isso, a gente precisa entender que tem muita norma no mercado, muita coisa que a gente precisa considerar. A primeira delas é a NBR ISO 12100. Então, uma norma que é uma versão ISO, né, já tem uma versão brasileira, tá? Já tem uma versão em português, e ela define os princípios gerais de projeto, como fazer apreciação de risco. Então, lembra que eu falei lá atrás, o pontapé inicial para você entender o problema é a apreciação de risco. E essa norma te fala como fazer a apreciação de risco. Ela vai determinar regras de como a apreciação de risco deve ser passo a passo e como o relatório de apreciação de risco deve ter em termos de conteúdo. Né? Que tipo de conteúdo ele deve ter. Ela não vai te dar exemplos de como fazer um relatório, mas ela vai falar assim, um relatório precisa ter isso, vai te dar o conteúdo. Tá? Então, ela vai falar especificamente desse contexto. A segunda norma importante aí é, como eu falei, a 1453. É uma norma que vai falar de sistemas de comando relacionados à segurança, ou seja, daqueles sistemas, de como dar a conformidade para o sistema. É uma norma válida aqui no Brasil, tá? Em muitos países ela já foi cancelada, lá fora ela era N954, tá? Então a NBR 1453 é similar a N954 e essa N lá fora já foi cancelada na maioria dos países. Aqui no Brasil ainda há uma resistência e ela ainda é válida. Portanto, a gente tem as duas normas válidas, né, hoje no Brasil, que você pode utilizar por várias questões aí que são discutidas a respeito disso. Então, ainda existe essa norma. E ela, né, define alguns passos para você chegar na conformidade. Então, passo 1, análise de perigos e apreciação de risco, ou seja, ela já cita a necessidade de você conhecer o problema, de você ter apreciação de risco, né, como falei. E, ó, repare, até deixei aqui, ó, de propósito. Essa norma foi publicada aqui no Brasil pela primeira vez em 1998. E esse processo aqui já existe nela desde setembro. Então, assim, tem muita gente que fala, agora precisa fazer apreciação de risco. Não, pessoal. Esse passo a passo já está definido desde 1998. Então, decisão das medidas para redução de risco, né? Especificação dos requisitos, projeto e validação, que é outro ponto também discutido às vezes. Precisa fazer a validação? Claro. Precisa garantir, precisa ter certeza. Então, esse é o passo a passo, pessoal. Outra norma é a ISO 13849. Como eu já falei, também é uma norma que já se transformou numa NBR. Então, ela foi publicada em 2006 e veio ser, né, oficialmente a norma de sistemas de controle em dezembro de 2011, substituindo então E954. Então, você vê, de 2006 até 2011, as duas normas conviveram lá fora, né, mas ela veio a ser substituída. Hoje é a norma atual vigente em termos internacionais. E ela fala de sistemas de controles também de uma forma de probabilidade, garantindo muito mais segurança. Então, ela vai fornecer orientação aos envolvidos no sistema de controle. E ela está em revisão, tá, pessoal? Já, né, ela foi a última revisão de 2005, é a atual vigente, ela já está em uma nova revisão lá fora, ok? Aqui no Brasil, ela foi publicada em 2019 como uma versão brasileira da versão de 2015. Então, é bem provável que agora a gente fique um pouco desatualizado com a nossa versão brasileira, porque já que ela vai ser, né, renovada, talvez aqui no Brasil demore um pouco para ser atualizada conforme a nova revisão. E o que essa máquina traz diferente? Essa norma traz diferente. O conceito de arquitetura ou categoria 1, 2, 3, 4, como é amplamente conhecido, não muda. É igualzinho. Ela absorveu esse conceito, né, e ampliou. Ampliou como? Incluindo a confiabilidade do componente. Então, a confiabilidade do componente é outro fator agora que entra. Ou seja, né, diferencia componentes com vantagens e desvantagens em relação à sua confiabilidade.
Também falhas de causa comum, que eram conceitos já definidos, mas não tinha como mensurar, como definir, né, o quanto eu estava atendendo a esse ponto ou não na norma antiga. Aqui ele veio e trouxe conceitos para você pontuar, para você, né, mensurar isso. Outro ponto também, que já era um conceito existente, mas não definido, é a cobertura de diagnóstico. E aí, né, que é o quanto você detecta de falhas. Também era um ponto que falava que tinha que ter, mas não falava quanto. Agora aqui não, ele trouxe conceitos de mensurar. Então você vê que ele não mudou completamente as regras, ele só ampliou e mudou os conceitos para você garantir a confiabilidade do sistema. E as falhas sistemáticas também, principalmente a questão aí de validação. Tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente tem como garantir, quantificar se o meu sistema é confiável ou não. Dessa forma, eu consigo agora dar muito mais garantias de segurança do que eu tinha antes, que era determinística. Eu falava, usa assim, tá bom. Então agora não, agora eu quantifico. Então essa é a grande diferença, tá? E muita gente fala, mas essa norma é complexa, eu não vou usar, porque tem que fazer cálculo, que não sei o que. Gente, pessoal, tem software já para isso. Por exemplo, a Pius lançou o Pascal. Pascal é um software que justamente faz isso já. Não vou ter tanto trabalho. Eu arrasto bloquinhos aqui, ó. Eu ponho lá os sensores, o relé e acabou. Ele faz os cálculos, tá tudo os cálculos para mim, não fico fazendo cálculo nenhum. Então não é tão penoso como muitos colocam aí. Né? A aplicação, o grande ponto que eu vejo, essa norma traz maior confiabilidade, portanto mais segura. Isso que é o que importa. Né? Então, se eu tiver que escolher, lógico que eu escolho essa norma. Ele vai trazer mais segurança. Se eu busco prevenção, se eu busco segurança, esse é o caminho. Né? Tem que ser o caminho. E a validação? A validação, ela traz na parte 2 a 3849. Também é um conceito existente, mas não especificado. Então, na parte 2 agora, eu tenho toda uma norma que vem falar e o que eu devo fazer. Né? Então, o propósito do processo é confirmar as especificações, os requisitos gerais de segurança. Então, documentação, condições ambientais, reavaliar os riscos, definir os princípios, garantir que os componentes são adequados e entender as falhas e as reações do sistema. Então, esse vai ser o processo de validação. Isso vai me dar confiabilidade para o meu sistema. Tá? Então, esses são os conceitos normativos que a gente tem que aplicar, pessoal. E aí, qual é o passo a passo? Bom, primeiro, seguir o ciclo de segurança. O ciclo de segurança ele é definido como apreciação de risco, conceito, projeto, implantação e validação. Então, esse é o ponto que eu tenho que seguir, máquina a máquina, fazendo isso para garantir a segurança, para chegar na conformidade da NR12. Ok? E aí, a gente fala, beleza, né? Como gerir esse processo, então? Bom, primeiro, segue o ciclo. Para uma máquina, ok, não tenho dúvida. Agora, quando eu tenho um processo de uma planta inteira, onde eu tenho centenas, às vezes chegam em lugares que você tem milhares de máquinas, eu vou aplicando o ciclo de segurança 1? Não, pessoal. Primeiro, vamos lá, lembrar, princípio, prevenção de acidente. Esse é o princípio do NR12. Então, eu preciso de inventário, preciso conhecer minhas máquinas antes e garantir uma estratégia que dê viabilidade para mim não perder dinheiro, não sair atacando qualquer máquina. Qual que eu faço primeiro? Não adianta eu fazer um monte de apreciação de risco, né? Tem gente que pega e fala, tenho 100 máquinas, pega e faz 100 apreciações de risco. Aí demora às vezes um ano. Chega lá no final, depois de um ano de trabalho, quanto ele fez de prevenção? Nenhuma. Não tem nada. As máquinas continuam iguais a antes, só tem agora apreciação de risco, só documento. Então tem que ter estratégia, pessoal, tem que ter o foco de prevenção. Então, às vezes, atacar as máquinas prioritárias, a máquina que vai trazer viabilidade, precisa de muita gestão para isso, pessoal. Então, primeiro passo, nem sempre, principalmente quando você tem grande quantidade de máquinas, não é sair fazendo apreciação de risco. O primeiro passo é fazer uma avaliação de planta. É entender o teu parque fabril, entender onde estão os teus piores problemas em termos de segurança, e aí atacar esses problemas. Entender qual viabilidade, qual máquina é mais viável atender primeiro. Para isso, pessoal, na NR12 tem até a questão do inventário atualizado. Então, 12.18.1 ele fala, tem que ter um inventário atualizado, tem que ter uma lista atualizada de máquinas, né? Conhecer o seu parque. E se você quer fazer isso de uma forma bem feita,
você tem que fazer com gestão. Então, esse inventário não é só aquela lista de máquinas. Você tem que subsidiar a informação para a gestão desse processo de adequação de máquinas. Ah, é obrigatório fazer isso? Não mais. Antigamente era. Né? Agora, na atualização 2009, 2019, tiraram essa questão da NR12. Mas, gente, é uma questão de gestão. Projetos com gestão tem chance de dar certo. Projetos sem gestão não tem chance de dar certo. Entendeu? Então, você quer fazer bem feito, faz com gestão. Então, faz esse inventário, né, com informações relevantes que vão te direcionar. Então, por exemplo, né, a avaliação de planta que a gente faz, que a Pius faz, justamente leva em conta vários aspectos. Tem muita gente só olha o risco. Às vezes o risco é alto, mas a máquina não é viável. Então, são vários aspectos que tem que se observar. Né? A gente observa 5 aspectos. A gente observa segurança, conformidade, efetividade, viabilidade, né? E esses aspectos aí, tanto de medidas organizacionais como técnicas, têm que ser levados em conta. Então, quando a gente faz um estudo, a gente vai ver que máquinas que não estão perto do alvo, né, que tem os seus critérios aí próximo das extremidades, é uma máquina que vai ter baixa prioridade na minha intervenção. Já uma máquina que está mais próximo do alvo ali, é uma máquina que eu vou dar mais prioridade para fazer o ciclo o mais rápido possível. Né? Não vou esperar todas as máquinas terminarem a prestação disso para mim começar efetivamente a fazer alguma coisa em termos de prevenção. Tá? Então tá aí, ó. Esse é um relatório, né, de uma máquina. Tem lá 2 páginas onde eu vou ter informações relativas aí aos sistemas de controle, ao risco, ao que já tem, ao que falta, como que estão as medidas, né, as recomendações necessárias, e isso vai me criando prioridade. Uma vez que eu entendo todo o meu ciclo, toda a minha prioridade, aí sim eu vou começar o ciclo máquina a máquina, usando a prioridade, né, ou a sequência de máquinas que vai me trazer maior benefício em termos de prevenção. Ok? Então, pessoal, primeiro passo, fazer a apreciação de risco. Então, tem lá a norma ISO 12100, vai me dar um passo a passo, vai me dar a sequenciazinha necessária para fazer a análise e apreciação, e aí sim eu vou chegar nas medidas de redução necessárias, ou seja, conhecendo bem a máquina, eu vou conseguir definir as medidas de redução necessárias. Ok? Então, essa norma aqui vai elaborar esse processo, porém, ela não vai determinar um método de estimativa de risco. O método que você deve utilizar é em conformidade com o tipo de máquina. Cada máquina tem um método melhor. Né? Máquina de manufatura, o pessoal usa muito HRN, mas não é o único no mercado. Máquina de processo, o pessoal usa mais RASOP às vezes. Então, existem vários métodos que vão ser utilizados aqui, que podem ser utilizados de forma a chegar. Lembrando que o risco, pessoal, às vezes o pessoal dá muita ênfase para o risco. O risco é um meio, é uma ferramenta para você chegar na redução de risco. O que importa aqui é a redução do risco, e não o risco, efetivamente, não o método que você usa. Né? Então tá aí, ó. Fazer os limites da máquina, dar todo o entendimento da máquina, né? Características dela, as fontes de energias, e aí eu vou para a identificação dos perigos. Então, uma máquina, vamos ter diversos perigos. Vou pegar essa máquina aqui, vai ter perigos ali de enroscar a mão, de corte, já que pode ter uma ferramenta ali, né, uma fresa. Você tem partes elétricas, então você tem perigos elétricos. Você tem movimentação, pode ter pontos de esmagamento, né, na frente ali também. Como ela vai estar usando, ela tem perigo de projeção. Então, tudo isso daí é o trabalho de identificação de perigo, entender esse contexto de segurança que precisa ser levado em conta. Então, uma vez isso, né, documentado corretamente, perigo a perigo, todos os perigos da máquina, né, devem ser identificados, você então vai para aplicar uma metodologia, no caso aqui eu apliquei um HRN para esse tipo de máquina e calculei o risco. Legal, deu aqui 32, tá? O que é 32? É um número, é só uma ferramenta para me ajudar aqui no processo. O que vai me interessar mesmo é a análise. Então, esse 32 vai representar o que para mim? Opa, representa aí um risco significativo. Significativo, né? Essa avaliação me dá que, ó, preciso tomar medidas de segurança. Então, é a partir dessa avaliação que eu vou criar as medidas em função dos perigos aí. Então, né, aqui eu vou ter agora o meu contexto de redução de risco. Então, a apreciação de risco vai me direcionar, instalar proteção fixa, lateral, intertravada, enfim, né, seguindo normas. Então, eu vou ter lá a norma de distância de segurança, NR12, as normas de proteção mecânica, e assim vai. Então,
seguindo as normas, eu vou dando os contextos aqui em termos de prevenção, em termos de redução de risco. E aí, uma vez estipulado isso, eu vou chegar na minha redução de risco possível. Ou seja, a apreciação de risco já vai me direcionar, falar assim, olha, se você aplicar isso, eu vou ter um risco desprezível, ou seja, eu vou ter uma redução de risco adequada. Então, esse é o grande contexto. Então, eu vou ter lá numa máquina diversos perigos e sempre buscando o conceito do ALARP, que é as low as reasonable possible, ou seja, tão baixo quanto razoável possível. Então, muita gente fala, tem que chegar no desprezível? Não, nem sempre. Às vezes, eu vou chegar um pouco antes, numa área aceitável. Às vezes, não tenho o que fazer, não tem como reduzir o risco. Eu fico dentro da área tolerável. O que interessa é que eu tenho que tentar reduzir o máximo possível. Esse é o conceito, já que nada é garantido, nada é 100% seguro. Então, eu tento abaixar o quanto a tecnologia permite que isso seja possível. E aplicando sempre as regras de eliminação. Então, por exemplo, minha máquina aqui é o jacaré. Eliminar o risco, eliminar o perigo seria eliminar o jacaré. Mas eu posso usar outras técnicas, por exemplo, técnica de substituição. Tira o jacaré lá da piscina, coloca uma boia de jacaré, fica parecido, mas não é tão perigoso. Então, isso são técnicas que a gente pode aplicar. Ou o controle de engenharia, que é o que a maioria acaba fazendo. Às vezes não dá para eliminar, coloca lá proteção mecânica, deixa o jacaré preso ali dentro, ele não machuca mais. Mas ele continua lá dentro, eu preciso complementar. Sinalização, cuidado, ó, fique longe, não fique, não vai nadar junto com o jacaré ali, certo? Também posso fazer treinamento, então treino as pessoas para que elas não mexam ali com o jacaré. E põe EPI, coloca EPI, caso aconteça alguma coisa, ainda tem o EPI. Então, isso complementa, isso constrói o conceito de redução de risco necessário. Ok? Bom, feita a apreciação de risco, pessoal, eu tenho entendimento. Agora fica fácil. Okay? O pessoal às vezes bate cabeça nas etapas posteriores porque não faz a apreciação de risco corretamente. Aí é questão de, eu já tenho as medidas, a questão agora de discutir o que é melhor, o que é mais viável. É que entra a importância da conceituação de segurança. A conceituação de segurança é um trabalho justamente para essa discussão, para ter esse entendimento, para chegar naquele contexto que eu falei inicialmente, do equilíbrio da balança entre proteção e produção. Então tá lá, ó, vamos fechar essa máquina, vamos pôr umas proteções aqui, ó, transparente para visualização. Ah, ok, isso daqui atende, eu preciso ver. Então, esses conceitos aqui é que vão definir aqui como que a máquina vai ficar, antes de eu ficar trabalhando em projeto, em detalhamento, sem ter o conceito. Então, o conceito é para ser discutido aí, um trabalho feito a 4 mãos. Então tá lá, ó, pegar um moinho, vou proteger, vou colocar grade, portas, intertravamento. Então dessa forma a gente vai construindo, Isso aqui é uma mandrilhadora, Vou colocar gradeamento em volta, necessidade de acesso. Bom, uma vez o conceito estabelecido com as pessoas são importantes dentro do processo, aceitando, aí sim eu vou para o detalhamento. Então, o projeto é a fase do detalhamento. Lá eu vou fazer diagrama elétrico, definir os níveis de desempenho, layouts, sistemas pneumáticos ou hidráulicos, depende do tipo ou ambos, proteções mecânicas. Então, agora sim, com dimensão, com tudo direitinho. Então, isso é o projeto, é esse detalhamento desses sistemas. Uma vez criado aí os projetos, criados esses detalhamentos, aí sim eu vou para o efetivo, pessoal. É nesse momento do ciclo que eu crio prevenção. Então, a minha estratégia tem que ser chegar nesse ponto o mais rápido possível nas máquinas mais críticas, que é a partir da implantação que eu tenho prevenção. Os processos anteriores são necessários, mas são documentos. Eles ainda não criaram prevenção. Então, eu preciso chegar nessa fase. Então, nessa fase que eu ganho vida, que eu vou colocar a construção mecânica, os sistemas, nos painéis, softwares, manual, que é informação, que é ajuda na prevenção. Então, tudo isso daí é o que é importante, tá? Então, nesse ponto aqui que eu vou fechar as máquinas, tirar os acessos. Então, uma máquina totalmente aberta, agora fechada, Uma prensa aí com um sistema
né, bem simplesinho, com fim de curso no lugar do sensor de segurança da porta, sem conformidade nenhuma, vai lá, né, faz proteção, coloca botão de emergência, coloca sistemas adequados de comando, protege todas as entradas possíveis de acesso às partes perigosas. Então isso, né, é a adequação que a gente tem que fazer. Ó. Uma outra prensa aqui, ó, um painel, né, que mal dá para enxergar, mal dá para atuar, um sistema elétrico aí todo bagunçado, grande chance de acontecer choque elétrico, né? Então trocar a botoeira, trocar o comando, tudo isso é adequação. Tá? Aqui uma paletizadora, né? Também toda aberta, toda exposta, então agora com proteção transparente, cortina de luz. Então tudo isso é garantia. E aí, para mim ter certeza, para mim finalizar esse processo, vem a validação. Então o que é a validação, pessoal? A validação é a garantia, é eu ter certeza da conformidade do que foi instalado. Ao longo do processo, alguém pode errar. Posso errar na especificação, posso errar na instalação, posso errar no software, enfim. Existem muitas possibilidades de erros ao longo do ciclo. Então, eu não consigo implantar e não validar. Eu não vou ter certeza que tudo foi feito corretamente. Então, a validação ele tem esse intuito, inspecionar tudo que foi instalado, tudo que foi projetado, tudo que foi construído, se realmente está adequado. Então, uma nova verificação. Então, por exemplo, aqui uma verificação mecânica. Ó. Alguém colocou uma proteção nessa polia. Porém, a hora que eu vou olhar lá, ó, tem um baita do buraco aqui que dá acesso. Não atende a norma de distância de segurança. A grade, colocar uma malha que é muito larga, cabe o dedo e encosta na polia. Não dá. Então, ou seja, não atende. Né? Então, isso daqui, ó, reprovado. Né? Então, apesar de ter sido construído e projetado, alguém errou ao longo desse processo. Ou talvez não seguiu o projeto, né? Pode acontecer também. O cara projeta de um jeito, na hora de construir, ele fala, vou comprar uma grade mais larga aqui que está mais barata. E aí, mata todo o processo. Mesma coisa essa outra aqui, ó. O cara fez na frente, fez dos lados, em cima, mas deixou atrás aberto. Não adiantou. Né? Faltou ali. A grade também não é das melhores. Então, isso tudo, pessoal, tem que ser verificado. E para os sistemas, eu tenho que ainda verificar as categorias, se a ligação está correta, se está reagindo às falhas. Então, toda essa funcionalidade tem que ser verificada. Do momento que eu fizer isso, que eu garanti, gero RT conforme as normas do CREA, né, e gero esse documento, aí sim eu tenho certeza, aí sim eu tenho a confiabilidade necessária para dizer que meu sistema é seguro. Tá? Então, esse, pessoal, é o ciclo que vai garantir o princípio básico da NR12, prevenção. Se eu fugir alguma etapa desse ciclo, eu vou ter dificuldade e talvez eu não chegue no conceito de confiabilidade necessária. Portanto, pessoal, não é garantido a segurança. Eu preciso garantir a segurança. Né? Bom, e para a gente finalizar aqui, né, vamos já no nosso horário aqui, eu queria mostrar para vocês, né, justamente como eu mostrei lá nos pilares, os conceitos de treinamento. Né? Então, nada disso é possível sem pessoas bem treinadas. Então, para a gente treinar, para a gente entender de segurança, né, as pessoas precisam ser treinadas. Né? O conceito está nas pessoas. É o valor mais importante que uma empresa pode ter. Pessoas bem treinadas, principalmente quando se trata de conceito de segurança. E baseado na nossa experiência aqui da PILS, né, dos diversos especialistas que a gente criou um portfólio de treinamento, né, justamente para sanar esse gap que existe no mercado em termos de conceito de segurança. E a gente criou, né, nosso portfólio dividido aí em cursos introdutórios, fundamentais, avançados, alguns de produto, né, até o treinamento de certificação. Também fazemos treinamentos sobre demanda, específicos, né, que pode ser online, presencial, em company, tá? Então, diversos tipos de treinamento. Alguns que a gente tem aí são mais vendidos, né? O pessoal gosta mais. Os introdutórios que tratam justamente de NR12 de uma forma ampla, né? Entendendo bem, profundamente a legislação brasileira, né? O contexto onde ela se encaixa. Né? Temos o curso de apreciação de risco. Também temos um curso de normas que vai tratar aí de como aplicar essas normas, de construir a apreciação de risco, e quais normas precisam ser entendidas
em termos de segurança de máquina. Já no nosso programa fundamental, nós temos aí treinamentos relacionados a partes elétricas, mecânicas, hidráulicas e pneumáticas, que vão a fundo, né, para quem precisa entender, para quem precisa validar a máquina, para quem precisa projetar a máquina. Então, aplicado bem aí a pessoas de HS, pessoal aí que precisa, né, que tem o dia a dia ali com máquina, né. Também temos treinamento de loto, que é outro, né, assunto importante relacionado à segurança aí para os processos de manutenção. E nos nossos cursos avançados, nós temos o treinamento da ISO 13849, que é essa nova norma aí, tratando de conceitos de nível de desempenho, muito importante para sistemas, né? E as normas também relacionadas à segurança robótica, tá? Tanto convencional como colaborativos, ok? E dentro da nossa linha de produtos, alguns usam programação, a gente também tem os programas de treinamento relacionados a essa programação dos produtos PIOs, tá? E na nossa linha de certificação, nós temos o CMSE. O CMSE, ele é uma certificação com uma abordagem de 360 graus de segurança, ou seja, envolve tudo, e ele é uma parceria entre a PIOs e a TUV Norte. A PIOs é responsável pelo conteúdo desse treinamento e a TUV Norte é o órgão certificador que certifica as pessoas como expert em segurança de máquina, né? Que é o conceito aí do CMSE, tá? Então, Safety Expert, né, em máquinas. Ele é um treinamento de altíssima qualidade, o certificado da TUV é internacional, ele vale no mundo inteiro, tá? E ele desenvolve aí profissionais aí competentes com relação à segurança, né, durante 5 dias, que é o tempo desse treinamento, né, com uma intensa experiência de aprendizado, né, e uma abordagem que vai envolver todos os aspectos aí de máquinas, tá? De segurança de máquinas. Tá? Então, ele, né, é um treinamento aí está cada vez mais forte no mercado, o pessoal gosta muito. Tá? Quem precisar de mais informações, dentro da página da PIOs, né, nós temos lá o menu treinamento, que tem todas as informações, todos os nossos portfólios de treinamento que precisa. Ok, pessoal? Bom, isso era o que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Né? Vamos, deixa eu pegar aqui, teve já algumas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, né, fica à vontade aí, pessoal, para perguntar. Okay, então, deixa eu puxar aqui. Então, primeira pergunta aqui. Tem uma aqui que já está respondida, que é a questão da apresentação, a gente vai disponibilizar, tá? Também, quem quiser rever essa apresentação, tá, pessoal? Tem aqui uma questão aí questão de gravar. Isso daqui, normalmente, todas as nossas apresentações, assim que a gente termina, às vezes há 1, 2 dias ali, a gente já lança no nosso canal do YouTube. Então, se quem quiser ver lá, né, dentro do YouTube/PIOs Brasil, lá temos um canal com todas essas apresentações, workshops que a gente faz lá. Então, com certeza vocês conseguem rever aí facilmente aí essa apresentação, ok? Né? Pergunta aqui do Natan. Bom dia. Como comprovar que as escadas e guarda-corpos seguiam as normas internacionais à época? Oi, Natan. Então, é importante que toda a documentação que você gera da adequação seja tudo datada, né? Então, é importante você citar, por exemplo, né, na apreciação de risco, ali, como eu mostrei, ter o campinho redução de risco. Lá, você deveria citar as normas e, de preferência, cita a data. A própria apreciação de risco, ali, os conceitos, né, os projetos vão ter datas. Então, você fala que, olha, esse projeto dessa máquina foi construído, sei lá, em 2021. Vai ter lá a data, né, o mês, tudo direitinho. E aí, vigente. Aí você pega lá, tá aqui, ó, rodapé tinha, sei lá, 200 milímetros. Na época vigente, 2021, tá aqui, a NR12 determinava que era 200 milímetros. Então, datando os projetos, a documentação, você vai provar que segue as normas internacionais à época, porque também as normas vão ter datas, né, que você seguiu, vão ter os conceitos e elas sempre são possíveis de ser pesquisadas, ok? Então, o ponto mais importante aí, Nathan, é datar
as informações, os documentos gerados ao longo do processo, ok? O Wagner que perguntou, é necessário fazer uma apreciação de risco em função da nova versão da NR12? Não, como eu falei, né, ela trouxe um requisito, essa última, né, de 3/11 de 2021, ela trouxe um requisito, pessoal, que ela não alterou os conceitos anteriores. Então, o anterior tinha que seguir NR12. O que ela fala agora? Olha, se você seguir norma internacional, também está certo. Então, ou seja, quem seguiu anteriormente, não seguiu uma norma internacional, seguiu os conceitos da NR12, está adequado. Então, esse requisito, essa mudança que veio especificamente dia 3/11 de 2021, não trouxe nenhuma necessidade de readequação. Então, Wagner, é importante você observar o tipo de alteração que teve na NR12. Se ela trouxer uma alteração algum dia, né, isso acontecer, que ela trouxer um requisito novo que não existia, aí sim, talvez você precise fazer uma apreciação de risco ou fazer alguma adequação na máquina para atender esse novo requisito, ok? Mas, nesse caso, como ele não trouxe nenhum requisito novo, né, em substituição a requisitos antigos, ele só complementou, não há necessidade de você rever a segurança da sua máquina se você fez de acordo com a versão anterior. Ok? O Fernando está perguntando aqui, sobre o software Pascal, ele pode ser utilizado de forma gratuita? Se sim, onde faço o download? O download você pode fazer na própria página da Pius, tá? Só precisa se inscrever. Qualquer download feito dentro da página da Pius é obrigado a estar registrado, ok? Então você tem que se cadastrar, mas é tudo gratuito, ok? E aí ele tem a forma gratuita, Fernando. Porém, a forma gratuita dele é uma versão que tem algumas restrições. Por exemplo, você não consegue criar grandes projetos, mas você consegue montar um atrás do outro, né? Não tem limite, mas você não consegue pôr muitas funções, é limitado. Também a questão do relatório. A hora que você gera o relatório, você não consegue colocar o seu logotipo, sai o logotipo da Pius. Agora, na versão que você paga a licença, aí ele tira todas essas restrições. Mas assim, a versão gratuita é 100% funcional e dá para utilizar, né, tranquilamente, tá? Muita gente utiliza só a versão gratuita, mas existem as duas possibilidades. Próxima pergunta aqui, o Marcelo está perguntando. Bom dia, Maurício. Ainda fica na dúvida, quando você chama o componente, considera tudo que vai compor o meu sistema? Sim, cada, né, componente, Marcelo, ele tem a sua característica, então a gente tem que observar, vamos dizer, pegando aí componente, a chave de porta, o relé, o computador de saída, né? Cada um é um componente, cada um tem sua característica. E a junção deles é o sistema, é a composição do sistema, que também precisa atender o todo. Então, a característica de cada um que vai formar esse todo, Marcelo, tá? Então, por isso que eu estava falando de componente, né? A norma, ela define a necessidade aí de identificar, né? A nova 3849, principalmente, ela fala do MTTF, que é a característica de cada componente dentro desse sistema. Ok? José Moraes, aí ele pergunta, bom dia, gostaria de se a previsão ficar disponibilizada? Sim, como já falou, ela vai estar disponibilizada também, principalmente até o vídeo completo aí no YouTube. Outra pergunta aqui do Natan, referente à validação na NR12 traz alguma menção? Né? Ou é um conceito da ISO 12100? Então, Natan, a NR12, ela não fala a palavra validação, ela fala que você tem que seguir normas. E as normas de sistemas, tanto a 1453 como a 13849, falam da obrigatoriedade de validar, de garantir esse sistema. Então, são as normas que determinam. As normas 1453 ou 13849, depende da que você usou, você pode usar uma das duas. Tá? Então, usando uma das duas normas,
você tem um requisito na própria norma de validação. Portanto, validação é obrigatório, porque a NR12 fala para seguir norma. Então, esse é o contexto, né? Ela não vai falar lá, mas ela busca conformidade com as normas. E a conformidade com as normas desses sistemas passa por uma validação. Ok? Outra pergunta aqui também do Natan. Treinamento da NR12 para os operadores e manutenção ele deve ser específico para a máquina que foi adequada, ou deve ser um treinamento amplo sobre a norma. Então, a NR12 tem um capítulo que fala sobre capacitação, ok? E tem também um anexo que fala do conteúdo dessa capacitação, Natan. Então, são duas coisas diferentes. Treinamento de NR12, podemos dizer que é um treinamento para você entender a NR12, para quem vai aplicar a NR12. Capacitação como conteúdo da NR12 é uma capacitação que não envolve necessariamente entender toda a NR12 a ponto de ser aplicar ela, porque são pessoas que não vão, de certa forma, aplicar a NR12, mas é uma capacitação a ponto de você entender os conceitos de segurança aplicados à máquina. E aí sim, como você falou, é específico por máquina. Então você pode ter aquele conteúdo geral, falando ali dos conceitos aí de segurança e tudo mais, mas você tem que entrar nessa capacitação dos operadores de manutenção nos conceitos aplicados à máquina. Portanto, cada tipo de máquina tem que ter aquele treinamento, essa capacitação. Então, por exemplo, acabei de adequar uma máquina, correto, pegar lá as equipes, né, envolvidas nessa máquina, operadores, manutentores, e falar assim, ó, vamos entender o que foi aplicado aqui. E aí você aplica ali a segurança, né, mostra para a pessoa, ó, isso daqui é importante por causa disso, isso protege você desses perigos, entender os perigos, entender os riscos residuais. Isso é o que vai, né, complementar de uma forma final a segurança, porque a gente fala assim, ó, você vai pôr sistema, você vai pôr sinalização, você vai pôr procedimento, treinamento para as pessoas. Agora, sempre tem um residual. Como proteger as pessoas desse residual? Conhecendo. E é esta capacitação que a NR12 propõe que vai dar esse conhecimento para as pessoas se protegerem desse risco residual que sempre existe. Ok? Tá? A Audrey pergunta aqui, a gravação vai estar disponibilizada? Sim, a Audrey vai estar disponibilizada, como eu falei, no YouTube. Em alguns dias a gente disponibiliza, ok? Aqui pergunta aí sobre integradores. Sim, a gente trabalha. O José Moraes aí está perguntando se a gente trabalha com integradores. Sim, a gente trabalha. A gente tem, né, um cadastro de integradores de trabalho que ajuda a gente no desenvolvimento dos projetos e serviços que a gente presta. O Hernani aqui ele fala: o inventário não é mais necessário. Então, Hernani, o que a NR12 propôs na última revisão de 2019, né, desse item, ela propôs que não precisa de um inventário com informações completas. O que é obrigatório por legislação agora é uma lista de máquinas. Então, isso ainda é necessário. Você ter uma lista atualizada de máquinas tem que estar disponível aí para o pessoal do Ministério do Trabalho. A questão de informações é uma questão de gestão. Antes estava na NR12 essa obrigatoriedade. O legislador ele achou por bem que falou, a questão de gestão é de cada um faz a gestão que quer. Então, né, tirou isso da NR12, tá, essa questão aí, e deixou a critério de quem vai aplicar. Então, assim, ainda preciso ter um inventário com uma lista de máquina, mas as informações é uma questão de gestão. Tá? Outro ponto que está sendo alterado, né, é a questão da NR1, que ela vem com o PGR agora, que é o programa, né, programa de gestão de risco. Tá? Então, assim, a legislação mudou um pouco, ela está focando mais numa gestão geral agora, né, que é o PGR, aí, que é esse novo programa que está entrando, inclusive tem previsão para entrar para o ano que vem, né? Já foi adiado, era para ter entrado esse ano, né? A NR1 já foi alterada, o texto já está lá. Então isso daí vai trazer um pouco dessa questão de gestão aí, de uma forma geral, não só para máquinas, né? Não só para NR12, mas para todas as NRs, ok? Então tem essa questão, mas tua pergunta se o inventário não é mais necessário, sim, é necessário uma lista básica de máquinas como obrigatório e a questão de gestão é por sua conta.
tá? Para NR12. Ok? Aqui tem uma... Aqui, então, como falei, mas se quiser se tornar integrador, tem que passar por um processo aí de cadastramento junto à PIOS, tá? Aqui tem mais uma pergunta do Darlan. Eu devo adotar apreciação de risco para equipamentos que se enquadram em outras normas, por exemplo, pontes rolantes, NR11? Sim, Darlan. Você tem que fazer, como eu falei, a apreciação de risco deve ser feita para todas as máquinas, inclusive máquinas que estão até na exceção da NR12. E pontes rolantes, ela é uma máquina, tá? Ela tem conceitos produtivos, como falei, então ela não está nem na exceção da NR12. Então ela é uma máquina conforme a NR12 e ela deve passar pela apreciação de risco. A NR11, ela trata mais da operação desses equipamentos, mas não os conceitos de segurança do equipamento. Então, ela não vai ter requisitos dos sistemas, como a NR12 tem. Então, ela é tipicamente uma máquina que vai se enquadrar em várias NRs, né? Como própria NR12 determina o seu primeiro item, tem que ser considerada todas as NRs aplicáveis. Então, uma ponte rolante se aplica NR12, se aplica NR11, né? Enfim, vai dependendo do contexto, outras NRs. Por exemplo, a NR9 também acaba sempre se aplicando, né? Questão de ruído e outros aspectos, tá? Então, tem que ser considerado, sim, a NR12, a apreciação de risco para ponte rolante. Tá? Então, José Moraes pergunta aí, como falei do Pascal que eu mostrei, pode fazer o download no site da Pius ali, tá? Ele é gratuito na versão básica dele, ok? Pergunta aqui do Natan, né? Sobre escadas e guarda-corpo, somente a data atende? Se a empresa parceira de segurança de GRT à época ou algum outro documento que provê, ela está errada, então tem que ter as datas e os documentos. Todo documento gerado por um profissional tem que ter RT também, tá, Natan? A RT, ela não é um documento de adequação. Ela é um documento que vai estar linkado aos documentos que eu falei, datados, tá? Então, eu preciso gerar os documentos, os projetos, as coisas, e cada documento desse vai ter a sua RT, determinando quem é o responsável técnico desse documento. Então, a RT sozinha não é nada, não serve para nada. Ela está sempre acompanhada com os documentos que vão provar a adequação. Se o documento é uma apreciação de risco, tem que ter a RT relacionada ao responsável técnico que gerou aquela apreciação de risco. Se é um projeto elétrico de um sistema, tem que ter a RT do projeto elétrico, né, daquele sistema. Se é no caso, por exemplo, você está falando de guarda-corpo, é um projeto de segurança, de sistemas de segurança, aí precisa ter um engenheiro responsável, precisa ter uma RT responsável para aquele projeto, para aquele dimensionamento, né? Então, esse é o contexto aí da necessidade de documentação, a RT complementar a esses documentos, tá? Então, tem que ter o documento e a RT. Okay? Mais uma pergunta aqui. Fernando perguntou, caso uma empresa já tenha homologado um cronograma de adequação, né, do seu parque fabril, ela deverá adequar o seu cronograma após uma nova atualização da norma? Pode ser, você pode ter uma atualização que, né, pode gerar um novo cronograma, mas isso, né, se você homologou o cronograma, está já é uma esfera governamental, né, junto com os auditores, você tem que ir lá com eles, antes de sair mudando o seu cronograma, você tem que primeiro reomologar com eles, tá? Porque se você fizer diferente, depois eles não aceitam, aí você pode ter problema, tá ok? Mas você pode mudar o cronograma, dando as diversas justificativas, você tá, ó, mudei porque mudou a questão fabril aqui, a prioridade. Sim, você pode mudar esse cronograma, mas lembra que primeiro precisa de uma aprovação deles, né? Eles são os órgãos competentes relacionados e têm autoridade para, né, aceitar ou não isso daí, tá? Quando for trocar um componente, né, essa pergunta é do Nelson. Quando for trocar um componente de segurança de uma máquina já adequada por um componente da mesma classe de segurança, porém de outra marca, posso apenas fazer o registro dessa troca ou preciso de uma nova RT desse laudo de segurança? Bom, Nelson, quando a gente fala de nível de 13849,
essa mudança nesse componente pode afetar o nível de desempenho do seu sistema. Portanto, é importante registrar que essa troca está dentro do range projetado, senão você está mudando a segurança da máquina. Então, esse cálculo, né, como mostrei, por exemplo, software Pascal que eu mostrei ali, você mudaria esse componente e geraria novos cálculos do sistema, mostrando que ainda está dentro do nível de desempenho anterior, mesmo com essa troca. Então, mostrar isso é importante aí, né, ter esse memorial de cálculo mostrando essa. Aí você registra essa mudança e registra esse novo cálculo mostrando que está dentro do desempenho anterior. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a última pergunta. A gente acabou estendendo aí, teve bastante pergunta, agradeço, né? Aí para mim vira um feedback importante. Se o pessoal está perguntando, está gostando, né? É porque, né, tá interessante o assunto. Então, obrigado, pessoal. Agradeço a todos aí que participaram, nossa audiência, né, que se permaneceu firme até o final aí. E a gente, né, convida para os próximos, né? Esse daqui foi o último workshop que a gente está fazendo esse ano, ok? Porém, aí, óbvio, 2022 está aí, né? Estamos chegando, final de ano já, e a gente vai ter muitos outros workshops, treinamentos, palestras, né? Informações, né? Acompanhem nossas redes, né? A Pios do Brasil aí, estamos bem forte no LinkedIn, lançando periodicamente, praticamente todo dia tem uma publicação lá com informações aí importantes aí relativas à segurança, produtos, novidades, né? Sigam em nossas redes, também no YouTube, sempre que a gente tem um lançamento ou uma informação ou um evento que acontece, a gente posta lá as imagens, os vídeos. Então, deixar vocês sempre atualizados aí em termos de segurança, tá? Bom, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. A gente fica por aqui.